Olá, queridos, que Deus abençoe a todos de forma muito especial. Graças ao nosso bom Deus, Ele tem concedido-nos mais e mais oportunidades. Queridos, nós estamos vivendo véspera de domingo que nós denominamos domingo de Páscoa. É importante nós compreender o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro significado. É importante nós lembrarmos que o Senhor, quando Ele ordena ao povo de Israel, envia Moisés a libertar aquele povo, nós vimos também o que aconteceu ali, as 10 pragas, né? Para os egípcios, mas para os israelitas são as 10 maravilhas. Então, a gente percebe que ali o Senhor institui a Páscoa, quando o Senhor diz que eles pegariam um cordeiro, que eles pegassem o sangue daquele animal e passassem nos umbrais das portas. E é importante que o Senhor lhe traz para nós essa palavra, esse estudo, como também essas orientações, que ele diz que a origem da Páscoa ela ocorre um pouco antes do derramamento da última praga a todos os primogênitos sobre o Egito. O termo Páscoa em hebraico é Psar, Psar significa pular além da marca, passar por cima, pular. Então, a gente observa claramente que ela foi instituída pelo Senhor, Senhor Deus, né? Como um astuto perpétuo a esta diretamente ligada ao sacrifício de Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Com o passar dos anos, nós temos visto, né, as datas transformou em uma oportunidade de aquecimento das vendas para o comércio, mas a gente vai observar também que nem de longe este é o principal objetivo, o sentido real da Páscoa. É completamente o sentido real da Páscoa, ele é um sentido espiritual, né? Então, esse sentido ele é completamente espiritual. Nós vamos ver isso. Então, eu quero trazer aqui esse estudo bíblico para você compreender melhor o significado da Páscoa, para que nós venhamos ter um pouco mais de zelo, né, de cuidado. E essa intenção é mostrar a maneira detalhada. Por exemplo, o que é a Páscoa? Essa é a primeira pergunta. O que é a Páscoa? A segunda pergunta que eu quero lhe fazer, baseado nesse estudo, é: por que ela existe? A terceira pergunta que eu quero fazer para você é: qual o significado em nossos dias? Então a gente vai olhar detalhadamente a Páscoa judaica e o sacrifício do cordeiro. A gente vai ver que a Páscoa judaica ela foi celebrada pela primeira vez um pouco antes da saída dos hebreus do Egito. Então, na verdade, ela marca o início da última praga e morte, né, dos primogênitos ali no Egito. A partir daí, a gente vai ver que eles sempre, anualmente, eles estavam celebrando o dia da libertação. Então, o anjo do Senhor, ele passaria e tiraria a vida dos filhos mais velhos de cada família.
que não tivesse aliança com Deus. Olha a importância, a simbologia do sangue passado nos umbrais das portas. E então aquele sangue era realmente uma demonstração de que naquela casa eles tinham uma aliança com Deus. Então, quando ele passava, pudesse, né, fazer uma distinção. Então a Páscoa ela foi estabelecida no Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 6. Você pode acompanhar numa Bíblia que você tem aí na sua casa. Então, a data ela é extremamente importante para o povo de Deus, tanto que passou a marcar o início do ano. Isso é entre março e abril. A gente vai observar claramente. Então o calendário anual ele começaria para eles. Então no 14º dia desta data, o chefe de família, ele deveria separar um cordeiro, observe claramente, ele deveria separar um cordeiro ou um cabrito, né, macho de 1 ano, perfeito, e oferecê-lo em sacrifício ao Senhor, até ao pôr do sol daquele dia. Então observe como era feito esse ritual. Então a gente vai observar uma outra coisa importante. O mais belo na celebração da Páscoa é a unidade. Por exemplo, o pai deveria reunir sua mulher e filhos ao redor do cordeiro e refletir sobre a grandeza e as obras de Deus. Todos juntos, ao olhar para o sacrifício, eles deveriam expressar gratidão e santificação ao Senhor. Então era um momento do culto, era um momento da reflexão, um momento de uma celebração, era um momento de fazer uma autoavaliação de si mesmo. Então externar ali o que? Gratidão e santificação ao Senhor. Então a gente vai observar que o sangue e as ervas, né, e o fogo, então a gente vê ali os elementos importantes para esta celebração. O sangue do animal ele possuía importância única e tudo isso ele deveria ser passado na entrada da casa de cada hebreu. Você vai ouvir isso aí lá no capítulo 12 do Êxodo, no versículo 7 e 8. É justo? O sangue ele mostraria ao anjo do juízo que ali havia uma família que tinha aliança com Deus e não deveria ser punida. Observe claramente. Em primeiro, eu acredito que a primeira ação do anjo ao ver, né, aquele sangue, ali era uma família que, em primeiro lugar, ela demonstrou a Deus obediência, porque foi uma ordem que Deus deu. Então, a partir do momento que você obedece, você submete em aquilo que o Senhor fala, então não se torna difícil a nossa caminhada, porque você vive em obediência. E o primeiro ato que o anjo via ali daquele povo era a obediência. Eles fizeram como o Senhor ordenou. Então, não havia punição, mas ele entendia que ali tinha um povo que fez com Deus uma aliança, né? E não deveria ser punido. Então, a gente vai observar um outro lado. Enquanto o juízo de Deus estava sendo derramado sobre os ímpios, né? Sobre aqueles malfeitores que não se submeteram, os egípcios, os consagrados filhos de Deus, eles estavam o quê? Comendo a carne do cordeiro. A gente vê ali que temperado com ervas amargas e pão sem fermento. Ou seja, enquanto uns, por causa da desobediência, estavam sofrendo luto, a perda de seu filho, para o outro lado, aqueles que obedeciam,
e que submeteram e que fizeram uma aliança estavam celebrando e comemorando justamente a preservação, o zelo e o cuidado. Porque aquele que obedece, Deus preservava. Aquele que desobedecia, Deus estava punindo. Então é muito importante a gente ver, não é que eles estavam se alegrando com o prejuízo dos outros, porque anos vivendo em um ambiente, certamente eles tinham pessoas que estavam do outro lado, que eles tinham um certo elo de amizade, mas não obedeceram. Então, enquanto eles estavam no luto e no pranto, uns estavam celebrando a vitória, a conservação, estavam ali comendo em um ato de comunhão e de gratidão a Deus pelo livramento e também pelo Senhor tê-los preservados. Isso é importante. Então a gente vai observar que eles estavam se alimentando do sacrifício redentor, né? Lembrando as suas aflições como escravos, enquanto havia sofrido no Egito. O pão sem fermento, ele nos aponta para uma vida santa longe do pecado. É por isso que Jesus ele adverte, cuidado com o fermento dos fariseus. Que o fermento dos fariseus, na ideia de Jesus ali, o que ele está passando, era o pecado. Cuidado com o pecado dos fariseus. Ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus, né? Então a gente vai observar claramente que não devemos viver sob o domínio do pecado. Nós devemos ser santos para Deus e praticante da sua palavra. Outra coisa importante da justiça, isso é muito agradável ao Senhor. Estou falando um pouco lento para que você compreenda qual é o verdadeiro significado da Páscoa, essa aliança que foram feitas, que o povo fizeram com Deus, essa celebração, essa festividade, o dia da libertação, o dia que o Senhor nos guardou e puniu os egípcios pela desobediência. É um ato de 400 anos de sofrimento. Agora Deus estava colocando um fim nisso. Então, eles celebravam a Páscoa anualmente, celebrando a liberdade. Isso é importante. Tudo deve ser consumido. Outra coisa importante, todo o sacrifício, isto é, o cordeiro deveria ser consumido completamente, não apenas as partes boas como as coxas, mas todo o cordeiro. Êxodo 12, 9 e 10. Ou seja, nós devemos conhecer provas e provar e viver tudo o sacrifício redentor de Cristo. Não apenas a prosperidade, a saúde ou o bem-estar, mas tudo, inclusive as aflições do Senhor Jesus. Dessa maneira, participaremos também da sua glória. Ou seja, é tão importante que do animal eles deveriam comer tudo, não deixar nada, tanto as partes boas como as partes que era menos atrativo ao olhar do homem, mas eles tinham que participar por inteiro, né? E isso o próprio comentarista coloca que devemos conhecer, provar e viver todo o sacrifício redentor de Cristo. Provar, isso é importante, e viver todo esse sacrifício redentor. O que ele está mostrando é que nós devemos estar inteirado no ato que aconteceu para que nós pudéssemos ser salvos. Se nós compreender o propósito de Cristo em nós e o que Ele fez para que nós pudéssemos celebrar a vitória, nós daríamos mais valor. Porque o que se percebe muito é a ausência dessa informação ou de uma busca que as pessoas elas não têm por Cristo Jesus e elas não estão inteiradas o que Cristo fez
para que elas pudessem estar na condição que está hoje, de salvo. Então parece que o sacrifício de Cristo não despertou em mim esse interesse por Ele. Alguém morreu, alguém pagou uma dívida, né, no meu lugar. Então isso é muito importante. Prontos para partir, olha só. Por fim, ao comer a Páscoa, os hebreus eles deveriam estar prontos para partir. Quando o juízo de Deus fosse derramado sobre o Egito, eles seriam poupados e as portas da liberdade lhes estariam abertas. Uma outra coisa aqui, a expectativa deles deveria ser que o Egito era um lugar transitório. As aflições, dores, angústias e expectativas frustradas eram momentâneas e estava diretamente ligado àquele lugar. Êxodo 12:11. Então ele estava ali esperando simplesmente a ordem do faraó abrir os portões da cidade e dizer, vamos embora. Então eles estavam firmes nessa esperança e com essa expectativa. Então, pronto para partir, ou seja, o que está acontecendo está cada vez mais antecipando a nossa saída. E aqui a gente vai ver um outro ponto importante, é o juízo de Deus. Enquanto os hebreus comiam a Páscoa do Senhor e vigiam sobre os mandamentos, o anjo do Senhor, isso é bem claro, o anjo do juízo foi enviado para derramar a última praga sobre o Egito, 12-14, que é a morte dos primogênitos, né? Seguir todos os princípios da redenção estabelecido pela Páscoa garantiria a segurança dos hebreus. Aquele ritual ele deveria ser guardado para sempre, perpetuamente. É por isso que eles tinham o hábito de todo ano ele estar celebrando a Páscoa, celebrando a liberdade, celebrando o dia da libertação. Deixaram de ser escravos e agora são livres. Agora nós vamos para o significado bíblico da Páscoa. A instituição da Páscoa. Como foi que isso foi instituído? No Antigo Testamento foi um apontamento da redenção promovida por Jesus Cristo, a sua morte na cruz. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Né? Há alguns elementos da Páscoa de Êxodo 12 que fazem referência direta ao Filho de Deus. Observe. Primeiro, a celebração da Páscoa era a celebração da graça de Deus. Isso é importante. Por que estou falando que a celebração da Páscoa é a celebração da graça de Deus? O evento marca a libertação de um povo não merecedor de seu estado de escravo para a liberdade como a nação. O mesmo o Senhor Jesus faz por aqueles que creem. Pela graça sois salvos, conforme está escrito em Efésios 2:8 ao verso 10. Ou seja, a celebração da Páscoa lá no Egito, a aliança que fizeram em sinal de obediência e depois da última praga, a saída deles, libertação, aponta também para Cristo. Quem éramos nós? Pecadores, oprimidos e escravos do pecado. Cristo veio, morreu na cruz e nos libertou. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Cristo liberta-nos da condenação. A porta da graça está escancarada. Páscoa celebra vitória, libertação, conquista. Deus devolve-nos a liberdade, tanto para os hebreus saindo do Egito, como em Cristo. Ele nos dá a liberdade pelo sangue de Jesus Cristo, perdoando-nos os nossos pecados e livrando-nos da ira de Deus que estava sobre nós. Ponto 2. O propósito do sangue. Lembra que mataram o cordeiro e passaram o sangue nos umbrais da porta?
O anjo do juízo, ao ver o sangue do cordeiro na porta, entendia que ali havia uma família que temia a Deus. Ou seja, o propósito do sangue era remir e poupar da morte. O mesmo acontece com o sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo pecado e nos livra do juízo de Deus sobre a humanidade. Hebreus capítulo 9, versículo de número 12. Ou seja, o sangue do cordeiro nas portas lá no Egito simbolizava que aquela família tinha uma aliança com Deus. O anjo poupava. O sangue de Jesus Cristo hoje, vertido lá na cruz, nos purifica de todo o pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse é o propósito do sangue. O Cordeiro Pascual. Este foi o sacrifício exigido por Deus no deserto, o Cordeiro inocente, sem defeito, e de 1 ano assumia o lugar dos pecadores hebreus e servia como propiciação por sua culpa. Da mesma forma, o inocente Jesus Cristo, sem defeito e sem culpa, foi crucificado em nosso lugar como sacrifício agradável a Deus e como propiciação pelos nossos pecados. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Quarto diz assim: alimenta-se do cordeiro. No deserto, os hebreus não havia apenas sacrificar o cordeiro, mas alimentar-se dele completamente. Isso é, não poderia sobrar nada, todo o cordeiro deveria ser consumido. Isso nos mostra que Cristo deve ser o nosso alimento, ele é o pão da vida. Seus ensinos, milagres e vida devem nos inspirar e mostrar a direção que devemos seguir. Olha só, isso é muito importante. Neste ponto entra a instituição da Santa Ceia, em que o pão e o suco da videira representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus, ou seja, devemos nos alimentar constantemente dele. Olha só, a ordem de Deus: leve o cordeiro, mata e come dele e não deixem nada, não deixe sobrar nada. A mesma coisa nós vemos com Jesus. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, quem dele come não terá mais fome. Então Jesus está dizendo assim: olha, vocês têm que comer do meu corpo e beber do meu sangue, simbolicamente. Aí nós vemos o que? A instituição da ceia do Senhor. Uma vez por mês nós celebramos a ceia, o pão que representa o corpo e o vinho ou suco que representa o sangue. O sangue de Jesus Cristo que foi vertido lá na cruz, derramou o seu sangue. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, ou seja, ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ganhar a nossa. Então ele foi moído lá na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser restaurados. Então nós vemos a instituição da ceia do Senhor. Então qual o verdadeiro sentido da Páscoa? O verdadeiro sentido da Páscoa está ligado à redenção, graça, libertação. Estes 3 elementos podem ser observados tanto na celebração da Páscoa no deserto antes da saída do Egito, como no sacrifício de Jesus no Calvário. Quer ver um exemplo? Ou seja, uma data extremamente importante na história do povo de Deus. Agora nós vamos ver aqui um personagem, o diabo, em todas as suas astúcias, ao longo da história, associou o evento, o coelho, os ovos de chocolate, quanto na verdade os elementos mais importantes são a morte de Jesus e o seu sangue. Hoje, se uma criança não é bem instruída,
quando se fala de Páscoa, o que vem na mente de uma criança é aquele ovo, é o chocolate. As coisas ao longo do tempo, elas foram sendo substituídas e nada pode substituir o Senhor Jesus Cristo, esse ato tão grandioso, né? Então, Cristo é o verdadeiro sentido da Páscoa, Ele é a verdadeira razão pela qual nós celebramos, nós devemos festejar, celebrar, comemorar. É Cristo Jesus, a liberdade, Ele nos libertou. Então, ao morrer em nosso lugar na cruz, Jesus ele se tornou a nossa Páscoa. Agora, ao olhar para os crentes, ele vê o sangue de Cristo, né? O sangue do Cordeiro e o sacrifício perpétuo. Uma outra coisa importante com isso, quando celebramos a Páscoa, nós devemos refletir, aprender a ser grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. Então isso é importante, a gente deve observar isso com muita clareza. Dar à Páscoa o verdadeiro sentido que ela tem, não tirar, mas dar o verdadeiro sentido. Não olhar hoje para a Páscoa simplesmente como um ovo de coelho, como uma data comemorativa, como um meio de ganhar dinheiro, porque isso gerou comércio. Na verdade, ela tem um sentido muito mais profundo. Você pode imaginar um escravo, agora ele é livre, alguém que não tinha condição de sobreviver, até de salvar-se pelos seus próprios atos, pelos seus próprios feitos. Alguém se voluntaria e diz: eu morrerei no lugar dele, eu vou comprar ele com meu precioso sangue, eu vou dar a ele a liberdade. Até os judeus naqueles dias, eles por causa da religiosidade, essa data da libertação não começou a fazer tanto sentido para eles, porque muitas vezes eles aprisionavam pessoas no dia que se comemora a liberdade. Então a gente tem que prestar bastante atenção que não se observa apenas uma data de liberdade, mas o real sentido da Páscoa é celebrarmos a liberdade não apenas em um dia, mas na nossa vivência diária. Eu sou livre, eu fui liberto, e como uma pessoa liberta, eu tenho que viver como alguém que provou dessa liberdade. Liberdade para servir, liberdade para adorar, liberdade para obedecer, liberdade para invocar o nome do Senhor, liberdade para submeter-se ao senhorio. Então, viva essa liberdade, desfrutem dessa liberdade com responsabilidade e glorificando a Deus e com gratidão na sua alma, no seu coração. Isso é celebrar a Páscoa, é fazer a cada dia essa liberdade valer para nós, é viver como livres no nosso pensamento, no nosso coração, das nossas ações. Ser livre é isso, porque tem pessoas que confessam a Cristo, mas vivem preso por dogmas, por ritos, por religiosidade, preso até pela sua própria mentalidade. Se tornou uma pessoa refém dos seus próprios sentimentos, se tornou refém até da sua própria mente, porque a mente acusa dia e noite, porque as pessoas se diminuem, elas se limitam até em querer avançar para algo maior. Elas estão presas nos seus próprios sentimentos, dentro de um castelo que ela construiu para si mesmo e não prova da liberdade. Ser liberto em Cristo Jesus é celebrar a vida, é celebrar esta graça que é de graça para nós, chegou de graça para até mim, mas ela não foi de graça. Então ser livre é viver como Cristo estabelece, é desfrutar
dessas maravilhas e das grandezas que Deus tem e vivendo com responsabilidade e com muita coerência. Isso é ser livre. É verdadeiramente permitir que essa Páscoa faça sentido para a nossa vida. Sou liberto em Cristo. Eu não vivo mais refém dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Eu não tenho uma mente cauterizada e nem permito ser controlado por sentimentos negativos. Mas Cristo me fortalece, Cristo me dá graça, Cristo é que é o meu refúgio. Ele é o meu socorro bem presente. Eu olho para além dos montes e eu consigo ver o meu socorro, porque o meu socorro ele vem do Senhor. Eu acredito em uma provisão de Deus. É viver em novidade de vida. Celebre essa maravilhosa oportunidade que Deus deu. Não se tornar um religioso, guardar um dia, uma vez por ano, celebrando uma liberdade, enquanto eu vivo 364 dias refém do pecado e preso pelos meus próprios sentimentos. A religião permite que eu guarde um dia, enquanto na verdade Cristo, Ele te dá a oportunidade de todo dia você provar e viver livre, desfrutar dessa maravilhosa graça, porque Cristo é a Páscoa. Se Cristo está em você, você é livre. É isso. Páscoa promove liberdade. E Cristo é a Páscoa. Se Ele está em você, você é livre para viver as maravilhas que Deus tem, com gratidão e dando graças a Deus todos os dias. A conclusão aqui do estudo é: a Páscoa é um memorial eterno que celebra a redenção, graça, libertação do povo de Deus das garras da morte, do pecado e do inferno. A belíssima simbologia que é envolvente e rica aponta unicamente para o amor de Jesus. O Senhor é mostrado lá na cruz, demonstrado lá na cruz do Calvário. O Senhor nos amou, assumiu o lugar do Cordeiro, imolado no deserto. O seu sangue continua sendo aspergido sobre as nossas vidas, casas, famílias, para nos guardar do juízo de Deus. Devemos celebrar a Páscoa com sentimento de gratidão, euforia, por aquilo que Deus fez e tem feito por cada um de nós. Por fim, eu gostaria de conhecer sua opinião e deixe o seu comentário, viu? O que você acha desse assunto? Tem alguma dúvida? Compartilhe com o mundo, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de compartilhar com seus parentes e amigos. Deus abençoe você. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e comente. Se você tem algo a agregar mais ainda, nós aceitamos os comentários e que Deus possa abençoar a sua vida de forma toda especial. Em nome de Jesus.